Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o episódio de número 45. Vem pra roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores, Igor Baiuna, Mega Moço e os aplicativos Roda e Eventos e On Capoeira. Olha só, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que é muito importante a participação de vocês em se inscreverem no canal, compartilhar, deixar um like. Isso vai ajudar muito o canal. Vem pra roda, é o nosso podcast da capoeira. Galera, meu convidado vem fazendo pela capoeira há muito tempo e hoje ele vai deixar a sua mensagem aqui pra galera e faz um trabalho extraordinário com a capoeira, que é o mestre Mão Branca. Mestre, seja bem-vindo, mestre. Olá, rapaziada. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Esse bate-papo. É isso aí, show de bola. Obrigadão, mestre Gunga. Obrigadão aí aos demais telespectadores aí. Mestre, vem pra roda. Quem é mestre Mão Branca? Rapaz, mestre Mão Branca é um homem comum, pai de família, avô, amigo, companheiro, mestre capoeira. É tudo isso aí. Tudo de bom que um homem pode ser. Mestre, qual é o nome do senhor? William Douglas Guimarães. Aí eu costumo dizer no meu CD, né? É mais conhecido como mestre Mão Branca. Legal, legal. Mestre, quando o senhor começou a capoeira? Quando e com quem? Olha bem, Guga, o meu primeiro contato com a capoeira, né, eu gosto sempre de exaltar isso, foi em 1970, lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Era um carnaval. Foi a primeira vez que eu tive o prazer de ver essa fantástica arte chamada capoeira. E eu estava indo para casa do meu tio, morava na Lapa, e eu morava no Morro da Providência, aquele morro que fica ali do lado da Central do Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. É a primeira favela do Rio de Janeiro, né? Eu morava ali. E ali a gente estava indo no carnaval para casa do meu tio, e em frente à Central estava tendo uma roda de capoeira. E aí eu vi aquela aglomeração de pessoas, e eu lembro que os capoeiristas, cada um com um macacão de uma cor, roxo, vermelho, preto, era um macacão mesmo. Né? E os caras jogando, eu não sei quem era esse grupo, quem era essa rapaziada. Há quem diga que era o pessoal da Penha ali, do Mestouro, mas eu não sei, eu era muito pequeno, eu tinha 10 anos de idade. Uhum. E ali eu vi aquilo, eu fiquei extasiado. Eu falei, eu quero isso. Mas a minha mãe, até por falta de informação, né, e por falta de um trabalho de conhecimento cultural para a comunidade, ela tinha a capoeira como uma coisa marginal. É o que era vendido. Capoeira é coisa de bandido. Né? Não sei se você já ouviu falar isso, né? Sim, sim. Então, assim, ela, não, meu filho, vai fazer isso não, isso é coisa de bandido, coisa de gente não tem o que fazer e tal. Mas aquilo foi na minha cabeça. Ela foi e me botou no judô, no mesmo ano. Mas no mesmo ano, lá no Morro da Providência, tinha uma rapaziadinha lá que brincava de capoeira, não era mestre, naquela época tinha esse papo de mestre, a gente nem sabia o que é isso. E aí a gente começava a brincar nesses movimentos lá de capoeira de rua mesmo. Então, eu dei uma iniciação pequena na rua, e aí logo depois eu sou de Belo Horizonte, né? Voltando aqui, eu sou mineiro, né? Mas fui criado no Rio de Janeiro, a maior parte da minha história foi no Rio. Depois eu voltei a BH e fiquei nessa ponte aérea. E nessas minhas idas e vindas, eu comecei a fazer outras artes. Minha mãe botou no judô até, porque ela já queria me tirar do foco da capoeira e também para eu saber aprender a me defender. Então eu fiz judô, aí depois eu fui fazer karatê, mas a capoeira ali na mente, brincava de capoeira, mas não tinha assim, um mestre específico, né? Era um monte de garotos ali. Mas aí eu tive meu contato com o primeiro mestre, foi aos 15 anos, foi o mestre Jacaré. Cheguei em BH e eu buscando, né, um mestre, um amigo meu que já tinha feito capoeira me falou dele. Ele dava aula uma vez por semana na casa dele, que era na Zona Sul de Belo Horizonte. E aí eu fui atrás dele e daí eu iniciei com o mestre Jacaré, que foi meu primeiro mestre. E aí eu treinei com ele mais ou menos, aproximadamente uns 2 anos, se eu não me engano. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro de novo e lá eu comecei a fazer capoeira na escola de samba, Porta Pedra, com o mestre Elinho Águia Negra, que na verdade ainda também não era mestre, mas pra gente era mestre, né? Mas ainda não era um cara reconhecido
pelos mestres, como mestre capoeira, e aí ele fazia um trabalho ali com a molecada na escola de samba, onde eu desfilei nessa escola de samba, em blocos carnavalescos, né, com a capoeira, o tema capoeira. E aí, logo depois, eu fui com ele e com mais alguns irmãos da academia, na academia do Mestre Gigante, fazer um teste. E esse teste, se eu chegasse a me saísse bem, segundo o mestre Elinho, eu ia pegar um cordão azul, que hoje, mais tarde, esse cordão virou professor. E eu chegando lá, eu fui surpreendido com um outro livro de capoeira, que era uma capoeira bem mais técnica, bem mais formato de luta, e também tinha um lado mais profissional, que era uma academia, tinha toda uma escala de graduação e tal, você ia graduando até se tornar um mestre. Perdão. Sim, sim. Então eu me encantei muito e com os dois capoeiristas que eu encontrei. O primeiro, o Mestre Gigante, no qual eu joguei com ele muito rápido, brincou comigo lá nesse dia, e com um camarada que mais tarde ficamos amigos, que era o Jorginho Punho de Aço, estava lá sentado assim, se alongando, aquela coisa toda, e aí eu me achando, cheguei todo peitudo, me achando que eu jogava pra caramba, né, porque na turminha os caras me jogavam confete pra caramba, e aí, rapaz, esse cara me deu um banho de capoeira. Eu falei, o cara é muito rápido, o cara parecia que ele sumia na minha frente, aparecia no canto, eu, caralho, meu irmão. Aí eu cheguei em casa, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, acordei, já era de madrugada, que eu cheguei lá, naquela época, meia-noite, pra gente já era tarde, né? E aí acordei ela e falei, mãe, essa noite eu fui na academia, hoje eu vi o diabo. O que é isso, meu filho? Eu falei, não, eu vi um cara que, nossa, rapaz, os caras jogam demais. O cara é muito rápido, nunca vi uma velocidade daquela. Pô, não, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a curiar a aula do mestre, né? Eu ia lá de vez em quando, assistia a aula, fui uma, fui duas. Na terceira ele falou, meu amigo, você não pode ficar assistindo a aula não, meu irmão. Você matricula aí, porque eu ia lá via as aulas e entrava em casa. E levava. O famoso aprender de oitiva, né? Como diz o mestre Lima. Pegava de oitiva ali, né? E aí o mestre Malandro também me intimou. Aí eu lembro que a mensalidade era 200 cruzeiros, era cruzeiro ainda. Aí eu paguei lá 200 cruzeiros, fiz o primeiro mês, aí não tinha dinheiro para pagar o próximo. E eu era pintor, né? Eu era pintor de parede, né? Minha profissão era pintor. E aí eu falei com o mestre que eu ia parar, que eu não estava sem condição. Ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, ó, eu sou pintor. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma bolsa aí, você pinta aí a academia para mim e tal. E aí você fica sendo bolsista aí. Tranquilo, porque ele viu meu potencial. Beleza. Moral da história, eu nunca pintei a academia do mestre, porque o mestre nunca comprou a tinta. Né? Então ele nunca comprou a tinta, então, pô, não tinha como eu pintar a academia. Mas, assim, foi um jeito dele me dar uma bolsa, entendeu? Eu entendi depois do recado, porque foi um jeito dele falar para mim, não, vai treinar de graça, né? Então ele me deu um compromisso, mas também não comprou a tinta, eu fui treinar. E foi uma pessoa importante, que ele era militar, e aí vem ter toda aquela história, né? Eu tive contatos com esses meus 3 mestres, cada um tinha uma linhagem de vida, cada um tinha uma linhagem social, entendeu? E para mim foi muito bom, porque eu passei pela capoeira de rua propriamente dita, né? Passei pela capoeira de terreiro, né? Que é a capoeira lá da escola de samba, na quadra de escola de samba, e passei pela capoeira de academia, que é onde eu tive outras informações voltadas para um lado mais profissional. Então foi muito bom. Legal. E o senhor deu aula também no Rio? Começou a dar aula no Rio ou foi direto para Belo Horizonte? Eu cheguei a fazer algumas aulas lá em São Gonçalo, em algumas escolas, que o mestre me autorizou. A gente sempre dava aula, o aluno não dava aula, naquela época o aluno não dava aula de forma alguma. Né? De contramé, cordel azul em diante, que hoje é o professor. Dentro do meu trabalho, o cordel azul é professor formado. Né? Então, o cordel azul poderia dar aula sempre com a tutela do mestre e o contramestre também. Mas aí eu já tinha um potencial bom, né? Como eu te falei. Então, o mestre ele tinha uma escola lá que ia pegar, porque tinha mais alunos, ele me colocou para dar instrução lá, para dar iniciação para os alunos. E nessa época eu era instrutor de capoeira, que a gente fala de instrutor, que seria, na nossa graduação, é o amarelo e azul. E aí eu cheguei a fazer aula há pouco tempo lá, alguns meses, e aí eu migrei para BH. BH foi uma coisa também assim, muito legal a minha chegada em Belo Horizonte. Eu cheguei em BH em 80 para 81. E aí eu retorno. O Brasil estava num momento
político complicado, nunca foi diferente, né? Uhum. Mas estava num momento de transição, de acabar a ditadura, né? Essa coisa toda, e estava com muita falta de emprego, né? Eu fui a BH em busca de emprego, porque o meu pai ele era do Corpo de Bombeiro. Uhum. Então eu queria ser bombeiro também, porque meus irmãos, eu tenho irmãos tudo de parte de pai. Da minha mãe eu sou filho único, né? Mas o meu pai ele teve vários outros filhos, né? Uhum. Então eu tenho o quê? Tinha 9 irmãos a mais. Nossa. E todos foram para o Corpo de Bombeiro. E aí eu queria também ser do Corpo de Bombeiro. Então foi para BH para tentar entrar no Corpo de Bombeiro, que aí ia ser funcionário público, aí outra que pegar, aquela coisa que você já sabe, né? E aí eu chegando em BH, eu me encanto muito com a capoeira de rua, porque lá eu tenho mais contato com a capoeira. A capoeira de BH ela é uma capoeira mais artesanal, ela era, né? Em 80, nos anos 70, anos 80, a capoeira de BH era uma capoeira artesanal, era uma capoeira sem compromisso, no sentido de que não tinha essa questão de graduação, os caras não tinham graduação, os caras não tinham batizado de capoeira. Eu levei o batizado de capoeira para Belo Horizonte, porque não existia, o pessoal não sabia o que era o batizado, porque era capoeira jogada, então a palavreada era capoeirão. Então o cara que tinha um nível legal de capoeira, que tinha uma postura dentro, era chamado de capoeirão, né? E aí o mestre Jacaré, né, como o mestre Jacaré, o mestre Dunga, né, o mestre Toninho Cavalieri, já tinha essa posição de mestre, né? E a gente era capoeirão, e era uma capoeira assim que eu tenho muita saudade. Eu vou te falar a verdade, a capoeira de BH era uma capoeira gostosa de jogar, tinha uma malandragem, tinha mas a gente tinha uma magia, né? E a magia que eu carrego da minha capoeira, eu devo muito à capoeira Belo Horizontina, porque o mineiro é muito conservador, né? O mineiro ele é bem conservador. A gente tem uma coisa de segurar as tradições. O mineiro ele é muito amarrado nas tradições, né? E a capoeira mineira tinha muito isso. E os fundamentos da capoeira mineira, hoje, né, eu tenho essa visão, né, porque eu viajei muito o Brasil todo, né, enfim, o mundo todo aí, praticamente, mas a nível de Brasil, eu joguei capoeira os 4 cantos do Brasil, porque eu ia atrás. Né, eu via falar de um capoeirista, eu queria jogar com ele, não porque eu queria provar que eu era melhor, eu queria aprender. Né, então, eu joguei as rodas mais famosas do Brasil, eu fiz questão de jogar. Antes de ser mestre. Eu falei, eu fiz questão de ir jogar, e joguei com os melhores capoeiristas, graças a Deus. E repito, eu não fui lá para poder peitar ninguém, falar, não, eu fui porque eu falei, caramba, eu tenho que jogar com esses caras. O que esses caras têm a mais? Né? A troca de conhecimento, né? Exatamente. Então, BH tinha essa magia, né? E aí me encantou, eu falei, caramba, sabe? Os capoeiristas tinham um perfil diferente, né? O visual dos capoeiristas era bem diferente da capoeira do Rio de Janeiro. Deixa eu clarear um pouco. Lá no Rio de Janeiro, no mundo que eu vivia na capoeira que tinha um perfil mais militar. Né? A galera, a maioria, os mestres, era tudo militar. O mestre Gigante era militar, o mestre Manuel Gato Preto foi mestre, o mestre Gigante era militar, o mestre Travassos, né? Você deve ouvir falar desse século que eu estou falando, era militar. Pô, tinha uma galera ali que era militar, né? E aí um ou outro que não era, porque era muito comum você, naquela época, as pessoas entrar por militarismo, pela segurança, né? O funcionário público dá uma certa segurança, né? O cara tem uma segurança com o trabalho, enfim. E também a questão política do momento facilitava e empurrava muito o cara para esse lado. A capoeira mineira já tem uma outra pegada, porque o mineiro, a Minas Gerais teve muita briga política, né? O estudante lá mineiro ele bateu muito de frente na época. Eu era pequeno, mas eu lembro, né? Então tinha umas brigas, né? Os estudantes mesmo, né? Do universitário, que puxava muito o confronto. E os capoeiristas tinham um perfil diferente, os caras rastafari, as blusas mais coloridas, mais despojado, sabe? Mais solto, mais estilo Bahia, mais estilo mercado modelo, entendeu? Então, isso culturalmente tinha um ambiente, como eu te falei, um ambiente mais mágico, um ambiente mais relaxado. Para mim foi excelente, como eu te falei, eu pude beber das duas fontes, né, das 3 fontes, entendeu? E isso me deu assim, uma visão muito ampla
do que a capoeira. E que a capoeira cabe em todos os lugares, né? Sim, sim. Então é muito legal, é muito interessante. Eu estou te falando aqui, estou viajando. Então... Não, mas essa é a ideia, mestre. Essa é a ideia. Fazer essa viagem no tempo mesmo e trazer essas informações. Até porque, é que nem eu vou falar, tem algo diferente realmente na capoeira de Belo Horizonte. Ela é diferente. A gente vê que. Então, esse algo é isso que eu estou te falando. É uma pena que essa moçada nova hoje que está chegando lá em Minas está perdendo a gente que somos guardiões, né? Que somos os mais velhos lá. Hoje, os mais velhos na capoeira de Minas hoje é eu, o mestre Dunga, tem o mestre Boca também, que é um excelente capoeirista, eu canto a minha música. O cara que, quando eu cheguei lá também, já tinha um livro técnico muito bacana. Né? O mestre Negão já se foi. Deixa eu ver, tem o mestre Rei, né? O mestre Reinaldo, mas que para mim está vivo aí, querendo ou não, ele tem a história dele, né? Então, assim, o mestre Donizete, que também está vivo, né? Então, os caras, nós não somos muitos que estão lá, não, né? Nós não somos muitos que estamos dentro de Minas, como eu te falei. A capoeira é muito nova lá, né? É bem mais nova. Uma das capoeiras mais novas do Brasil é a mineira, né? Ela começa a aflorar lá em 60, meados de 60, né? Início de 70, tal, enfim. Mas ela tem, como eu te falei, ela acompanha essas tradições. E aí eu digo, Gunga, a capoeira tem muito a ver com a cultura local, né, dos seus povos, né? Ela é como água realmente. Né? Bruce Lee falou isso, seja como água. E ela é como água, ela se encaixa no recipiente que ela é colocada, você entende? Se você colocar ela dentro lá do Congresso americano, ela vai encaixar ali para os congressistas americanos. Se eu colocar ela dentro do Congresso, ela vai encaixar ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Ela tem que encaixar porque é o papel dela. É a capoeira política, ela tem esse cunho político dela que a gente pode entrar depois, mas nisso. Então, eu vejo essa condição. Por exemplo, um capoeirista que ele não tem uma visão mais ampla desse comportamento capoeirístico, ele vai chegar num determinado ambiente, ele vai se sentir um pouco incomodado, porque ele não vai saber muito como se portar. E vice-versa. O cara também que está num ambiente também muito mais solto, ele chegar num ambiente mais, num formato mais militarizado, né? Vou usar essa palavra, sim, só para você entender. Não, a gente mais, já... né, já pegou, né? E o cara também vai sentir, se ele não tivesse, ele não vai saber como se comportar. Ele não vai saber como se, né? A não ser que ele, igual eu te falei, você tem que ser capoeira 24 horas por dia. Então você tem que entender o funcionamento, né? De como funciona a vida. A vida, ela funciona, ela faz curva, né? Você não pode ser reto. Tem que ser, exatamente, tem que ser redondo, como a capoeira. Então, assim, eu vejo assim, a capoeira para mim ela é redonda, eu vejo ela redonda, sabe? Ela tem, ela cabe em qualquer lugar. Sim, né? sim. Ela tá aí para todos e para qualquer lugar, mas só que aí tem os momentos de lugares que você vai frequentar que você vai sentir que aqui eu tenho que pisar em ovos, aqui eu não posso. Sim. Até o lance da capoeira, que a gente falou, na década de 80, 90, a capoeira tinha um outro formato de capoeira, né? Exatamente. Então, o que acontece com a capoeira com relação às transformações dela? Eu te falei, são as adaptações. E nós, que somos guardiões, eu falo que sou guardiões, eu falo que a minha graduação no meu grupo é missionário. Por que missionário? Missionário de missão. A gente tem uma missão. A gente tem essa missão de passar. Eu sou um cara muito assim. Por exemplo, se eu vou na sua casa, eu respeito suas coisas lá. Mesmo que para mim está errado. Eu não vou falar para você, aluno, isso aqui está errado. De forma nenhuma. Eu vou respeitar. Sabendo que você está errado, você bota o berimbau lá de não sei aonde. Não é a minha tradição, não é o que eu vivi, não é o que eu acredito. Embora, igual eu te falei, as tradições foram criadas, né, a partir do Mestre Bimba e mais pastinha. As tradições de, por exemplo, Mestre Bimba cria a regional, então é um berimbau do pandeiros, tradição da capoeira regional dele. Mestre Pastinha vem e dá uma organizada, né, nos instrumentos da capoeira angola dele, botando sempre, né, o atabaque, né, da esquerda para a direita. E
Você entende? Uhum. Eu já uso o atabaque do lado direito, entendeu? Então tem toda uma história aí, um pouco que não é muito falada, e que às vezes a galera não entende bem, não comenta bem, mas toda a instrumentação, né, as graduações, ela veio também amarrada num momento político que o Brasil vivia, né? Uhum. Então, assim, poucas pessoas sabem disso. Mestres, tem mestres que não, nem sonham disso. O cara fala de graduação, bota na cintura lá, mas ele bota porque é um grupo lá, tal fez, bota do lado direito, vou botar do lado direito, bota do lado esquerdo, vou colocar do lado Acha esquerdo. bonito? Exatamente. Mas tudo tem um porquê, viu? Tudo tem um porquê. E aí a galera que vê a capoeira mais comercialmente, não, isso não é não, você quer, tudo bem. Atropela um pouco tradições, né, e fundamentos, porque para ele é melhor fazer isso. Para ele é melhor atropelar isso, porque realmente não buscou tanto lá atrás e também já não tem a humildade também de. Então o senhor acha que as graduações têm um cunho político, então? Tem, lógico. Por exemplo, vou falar das minhas, que eu tenho mais autonomia para falar, e eu vou falar que o mestre Mendonça, do Rio de Janeiro, não sei se você ouviu falar. Sim, sim. Ele foi o criador dos cordéis. Uhum. Né? Ele que cria as graduações da capoeira do Rio de Janeiro, que essa graduação ela se tornou oficial mais tarde, que ela é pautada dentro da verde, amarela, azul e branco, que é dentro das cores da bandeira. Sim. Dentro das cores da bandeira. Né? E ele vem, né, o pai dele era um coronel. Né? Então, ele exatamente no momento que o Brasil vivia a ditadura. Então, todo movimento que você fazia no Brasil naquela época era de direita. É fora que eu estou falando aqui. Mas é coisa que pouca gente sabe isso. Eu estou falando isso porque eu conversei com o mestre Mendonça na minha casa, eu levei no meu evento, junto com o mestre Arthur Emílio. Tive a felicidade, né, de tê-los em minha casa. Eu tenho um vídeo desse canal em casa, o mestre Arthur Emílio, pessoa maravilhosa. E a gente conversou muito sobre isso, né? E esses caras, o momento que eu tinha para mamar nas tetas, quando esses caras estavam lá e a gente tinha que conversar. Sim. Né? E os caras, assim, então são coisas confidenciais que ele me falou na época, que bate, né? A gente vai ver a história. Se você pegar a história lá para trás, você vai ver que tem a ver mesmo. Né? E meu mestre, como eu te falei, era militar, né? A nossa graduação amarrada do lado direito. E então ele colocou isso, as cores da bandeira, né? Que aí já tem movimento contra, né? Já existem movimentos, que não é a favor das cores da bandeira, até porque pela história, né, da escravidão, a bandeira ela não foi politicamente não foi justa, né, com os descendentes, né, escravizados, né, e a gente voltar na história a gente vai ver tudo isso aí que tem a ver, e aí vem as graduações, paralelo a Mestre Mendonça vem o pessoal da Senzala, né, que é o grupo Senzala, que faz a graduação paralela às graduações das federações, que aí entra a corda vermelha, que também eles não fizeram nem como uma mestria, que um cara muito bom para você fazer, te falar sobre isso, é o mestre Nestor, eu gosto de citar ele, que é um excelente orador nessa história de graduações, de contar a história do grupo Senzala, né? Ele fala que eles amarravam essa corda, com a corda vermelha na cintura, né? E que mais tarde virou a corda máxima deles lá, que também não era mestre, mas acabou virando, e aí depois se sentiram a obrigação de fazer outras graduações abaixo, porque veio um momento novo, né? Entra um momento novo na capoeira. E aí eles pautam nessas cores, um pouco que foge das cores da bandeira, por serem contra também as cores ser feitas dentro da bandeira. E aí já tem outras instituições, né? Também, né? Que vêm na linhagem das religiões de matriz africanas, que vêm pelas cores dos orixás, entendeu? Né? Então são 3 vertentes aí. Cor da bandeira, essa linhagem que vai um pouco do grupo Senzala, que vem um pouco nas cores das artes orientais, tem a corda vermelha como a corda máxima, e aí vem
é uma outra linhagem que já nasce mais na Bahia, dentro das cores, não só na Bahia, mas do Nordeste para cima, alguns outros mestres de outros estados aí acima do Nordeste, vem nessa pegada das graduações ligada às religiões de matriz africana, que eu também acho super interessante. Tinha muito mais a ver até, né? Uhum. Que vai. Isso sem religião, tá? Uhum. É só para o pessoal entender. Aí vai falar, a religião na capoeira. A capoeira não é religião, mas ela tem uma religiosidade, né? Uhum. Então, precisa entender isso. Ela não é religião, mas ela tem uma religiosidade, ela tem uma crença. Mas isso impede dela, o cara ser budista e ser capoeirista? Não. Impede o cara ser evangélico, como hoje tem, né, a capoeira gospel, e ser capoeirista? Não. Impede o cara ser de matriz africana e ser capoeirista? Não. Capoeira é uma arte, como qualquer uma outra, que ela pode estar em qualquer ambiente e pode ter com qualquer pessoa. Impede o cara ser ladrão, assaltante de banco e ser capoeirista? Não. Impede o cara ser doutor, ser um juiz, de direito de ser capoeirista? Cabe não. Todo mundo na capoeira, né? Você entende o que eu estou falando? Então, é você, cara, que é o veículo, né? É você que é o condutor, que vai conduzir ela. Ela na sua mão se torna um veículo. Sim. E você vai conduzir ela. Então, às vezes, o cara vem querer falar mal o cara é capoeira, capoeira. Rapaz, peraí. Né? Não é a capoeira, você entende o que eu estou falando? Sim, sim. Quem faz. Sim, é o praticante, né? Isso. Mestre, como o senhor vê esses movimentos socioculturais que influenciam a capoeira até hoje, mestre? Cara, eu acho que todo movimento ele é bem-vindo, né, cara? Eu acho que tudo é bem-vindo, porque eu cheguei à conclusão, eu agora com meus 64 anos, guerreiro, eu aprendi que eu não sei nada desse planeta, eu não sei nada dessa vida. Cara, a gente vai olhar aí você começa a estudar, você começa a viajar, você começa a ver coisas que fala, caramba, que a gente acredita numa coisa que lá atrás foi feito de um jeito, aí já foi escrito por outro, passou por várias mãos, e a verdade a gente não sabe 100%. Então, até tem uma música muito legal do Gilberto Gil, né? Que ele sempre fala que tudo está apenas por um segundo, né? Tudo está apenas por um segundo a qualquer momento. Então, agora mesmo, tudo está apenas por um segundo. Pode, de repente, estourar uma bomba atômica aí e levar tudo por lado. Aí a gente, sim. Você entende? Então, a gente não tem muito controle, a gente tem a gente não sabe muito de muita coisa. Então, eu vejo o seguinte, tem movimentos que contribuem muito com a capoeira, mas tem movimentos que eu acho que não contribuem, porque não projeta, né? Uhum. E eu acho que a gente precisa de movimentos que projetam. Mas eu vejo que todos os movimentos voltados nessa área cultural, sociocultural, que você faz um trabalho de inclusão, porque os movimentos, sabe, a gente tem que incluir. O mundo a gente tem que trabalhar com inclusão. Sim. Não adianta o cara querer excluir, tem que incluir. E o papel da capoeira é esse. A capoeira é a inclusão. Né? Eu sempre bati nessa tecla, eu sempre trabalhei na questão da inclusão social. Eu quero até te deixar uma coisa aqui, você pode até pesquisar e você vai ver. Eu sou um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer um trabalho de inclusão em massa na capoeira, a nível de levar o pessoal para o exterior. Né? Eu dava aula na Carangola, então tinha ali muitos alunos dentro da Zona Sul. Então eu tive muito problema com isso também, por questão política, porque eu levei a capoeira para a Zona Sul de Belo Horizonte. Uhum. E a capoeira, ela já passeava por aí, por esse meio social uhum. da Zona Sul de Belo Horizonte. Mas, como eu falei, o Mineiro é muito conservador e Minas Gerais, por ser o último estado a liberar as fazendas de escravos, lá que foi o último, né, uhum. do Brasil, acabar. O Mineiro é conservador demais, tradicional, e é um estado bem preconceituoso, é meu estado, mas eu tenho que falar isso. Uhum. Tem ainda, a gente tem que lutar por muita coisa ali. E aí, a capoeira tinha uma certa dificuldade ali dentro de andar um pouco dentro desse mundo.
Eu boto a academia dentro do coração da Zona Sul, né? Repetindo, ela já andava por aí, com o mestre Negão, o mestre Chocolate, né? O mestre Boca, tinha uma galera, Caíca, agora não vem na cabeça, muita gente. Estou falando da galera né? Orlando Escovão, assim, tinha uma galera ali. Eu não gosto de citar nome, porque depois a gente fica até sendo injusto com alguém, né? Mas só para dar uma pincelada. Então, só que essa galera, ninguém teve uma academia ali dentro, assim, igual eu tive. Eu tinha uma academia que eu tinha 11 horários por dia. Eu tinha 700 alunos ali, meu irmão. Eu tinha lista de espera, pra você ter noção. Nossa. Eu ligava, tinha que esperar para sair para entrar. Então, eu boto a capoeira ali dentro e junto ali dentro da Zona Sul. Por que eu fiz isso? Eu comecei a dar aula dentro da Zona Sul, porque eu dei aula no DCE da Católica, que era um local do pessoal da Universidade Católica. Eles tinham um salão na Zona Sul, que era salão de festa. Aí o mestre Dunga tinha um horário lá, e ele, o Cobra Mansa, que é o mestre Cobrinha, dava aula lá. O Cobrinha dava aula de 6 às 8, e o Dunga dava aula de 8 às 10. Isso antes de eu chegar em BH. Quando eu chego em BH, o Cobrinha, ele sai dali e vai para uma cidade ali perto de BH, que agora me faltou o nome aqui. Ali perto, para iniciar um trabalho lá, e larga o horário. E o Dunga me cede esse horário, que é o horário de 6 às 8. Foi onde eu comecei meu trabalho em Belo Horizonte. E ali eu comecei a trabalhar com os universitários. A galera da universidade que começou a treinar comigo ali. E aí esses caras me abrem a porta para poder dar aula dentro da Zona Sul. Olha que você vê como é que é a ponte que vai ir. É os estudantes. Né? Aí ele me abre essa porta. Eu dava aula lá, mas e aí eu ali dentro, eu já começo a dar aula numa academia lá. E essa academia eu tento levar uns meninos meus de trabalho social para lá e os caras não aceitam. Sim. Não aceitam. Fala, não pode, que aqui, sabe como é que é, mão branca, pô, os caras têm que pagar. E aí, cara, eu fiquei muito chateado com aquilo. E falei, quando eu tiver minha academia, eu vou botar todo mundo junto. Eu vou misturar todo mundo. E aí eu fiquei naquela eminência e acabou que eu tive o espaço que eu peguei era um espaço sagrado, que era da Marlene Silva, uma dançarina de afro, famosíssima do Rio de Janeiro, que quando eu cheguei lá, ela já, pô, a mulher era famosa, fazia vários shows, viajou o Brasil de cabo a rabo, aí montou show, viajei com ela fazendo show também, né? E o Dunga, né? A gente tinha uma galera que viajava fazendo show, e foi muito bacana. Era uma época que rolava muitos shows cultural pelo Brasil afora. E aí, ela sai desse espaço, esse espaço passa para um outro cara, que era a academia, que ele abriu uma escola de balé, e aí ele ficou um tempo aí, quis vender o espaço. Na época eu lembro que você vendia luvas, né? Você comprava luvas, que era o local, e pagava aluguel. Então, na época eu paguei 20 mil reais, como se fosse 200 mil reais hoje. Você tem noção, era dinheiro, eu tinha que fazer empréstimo. E aí comprei o espaço, porque o espaço era um local muito bem, e aí deu certo, para mim deu muito certo. Eu tive muito aluno, tive muito sucesso, foi ali que eu fiz toda a minha história. E aí eu abri um horário social, onde eu botei a rapaziada que não tinha condição de pagar, e eu dei bolsas, e aí comecei a fazer esse trabalho ali. E aí eu comecei a viajar também para a Europa. Na verdade, o senhor devolveu para a capoeira que foi feito com o senhor, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu comecei também a viajar, comecei a ver que tinha espaço fora, eu não podia ficar, eu comecei a abrir porta para levar os meninos para fora. Comecei a levar os meninos para fora, que hoje já são homens aí, formados, vivem na capoeira, cuidam de suas famílias, falam outros idiomas, né? E aí não foi 1, 2, 3, não. Tem mais de 30 homens aí que eu fiz isso, lá atrás. E assim, na época eu não vi grupo nunca que tinha esse tipo de trabalho. Né? Não estou dizendo que eu sou o único nisso, né? Mas estou dizendo assim, dentro dessa perspectiva que eu tive de fazer um trabalho de inclusão social, né? Com essa rapaziada. Primeiro eu fiz na academia, então todo fim de semana tinha uma festa, né, lá na academia, para a galera se interagir. Aí, às vezes, na casa de um, o moleque nunca tinha visto uma piscina na vida. Aí, naquele fulano que chegava lá, ficava doido, se misturava ali. Então, o meu ambiente, eu criei um ambiente muito, muito bacana que eu tenho hoje aí nessa rapaziada. Muitos que continuam comigo ainda, que são da Zona Sul, que são doutores, são. Porra, você tem que ver, cara. O cara, sabe? Eu tenho um. Eu vou falar porque o cara foi meu aluno, se ele quiser demitir, é problema dele. Né? O presidente do Senado foi meu aluno, Pacheco.
Olha. Entendeu? Ele foi meu aluno lá. Então, assim, você tem noção. O tipo de gente que ali treinou comigo também ali, a filha de governadores, A elite, né? da elite. Né? Então, minha academia foi contábil elite. E eu consegui fazer fazer essa inclusão. E aí, quando eu falei inclusão, a gente fez a inclusão só, né, do gueto para a sociedade em cima. Não, é os dois. Porque eles também, os que estão comigo, falam, pô, mestre, a capoeira me fez tão bem, porque assim, eu vi um mundo dentro da capoeira que eu jamais viria se eu tivesse vindo da capoeira. Porque Conheceu o a meu mundo era esse realidade aqui. do outro lado, né? Exatamente. Então ele coloca, pô, eu vi um mundo que, cara, se não fosse a capoeira, eu não teria conhecido, porque o meu mundo é outro. Sabe? É um mundo realmente diferente. E como eu estou dizendo, né? A proposta da capoeira é essa. A proposta da capoeira é essa que eu acabei de falar para você. Ela é inclusão. Né? Ela você sabendo trabalhar ela como esse instrumento, e eu vejo ela, e eu entendo o mestre Bimba, muita gente jogou pedra no mestre Bimba, porque ele deu aula, levou abriu a academia, exigiu que os caras trabalhavam, estudavam. Imagina o momento que esse homem viveu. Sim. Né? Ele viveu um momento complicado do nosso país. Né? E aí tem uma rapaziada que joga pedra nele. E eu falo, meu irmão, o cara foi the best. O cara, meu irmão, ele viveu um momento, ele teve que ser capoeirista pra caramba e não abriu mão das tradições dele, de raízes africanas. Dá pra você ver hoje, a gente consegue ver, porque na época era muito escondido. E ele conseguiu fazer exatamente. Então o Silvestre Bimba foi o cara que fez isso atrás, né? Sim, e dá para se ver a diferença, né? Tempo de Bimba, antes de Bimba e depois de Bimba. Exatamente. Né? Então eu me pautei muito nisso, nessa coisa, e eu acho que foi excelente e sigo nessa, né? Eu ainda consigo nessa missão. Né? Eu tenho trabalhos, hoje a gente tem trabalho, eu tenho um trabalho que é a menina do olho do meu trabalho hoje é na África. Né? A gente tem um trabalho lá em Angola, muito bacana, até vai ter um evento agora em setembro lá, né? O segundo evento lá, está indo um professor meu lá fazer um trabalho, fazer esse batizado, porque eu não estou podendo viajar, e devolvendo, né, também o que a gente recebeu dessa rapaziada que veio para cá. Bacana. Mestre, o senhor teve aqueles momentos, né, da capoeira que eu não falei dos anos 90, que era uma disputa de espaço, autoafirmação. Como o senhor vê aquela época e a época de hoje, dessa nova geração da capoeira? Cara, eu vou te falar uma coisa, com verdade. Eu tenho muita saudade daquela época, viu? Porque, rapaz. Ai, 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 ai. Saudade que eu tenho demais. Ai, 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 ai. Valdemar da Pera, vai. Rapaz, é um tempo muito legal. Por quê? A gente viveu um tempo que a capoeira ela estava ganhando mercado, ela estava ganhando visibilidade social. Né? Então, essa visibilidade social dela traria disputa. Como tudo está disputa para o homem. Né? E é tão fácil se a gente conseguisse sentar na mesa e dividir o bolo, né? Mas, na verdade, a gente não tinha. Hoje, eu acho que a gente tem mais condições para isso. Eu sonho com isso. Né? Hoje, conversei até com um mestre amigo meu. Eu sempre falo que eu tenho um sonho da gente sentar na mesa, juntar os grandes mestres, os grandes grupos e fazer uma coisa para o coletivo da capoeira. Porque eu acho que quando a gente tivesse entendimento globalizado, todo mundo ganha e a capoeira vai ganhar muito mais. Né? Então, eu vejo que esse tempo de ficar bandeira, eu acho que foi um tempo necessário, mas a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. Senão a gente não teria feito dessa forma. Né? Mas eu acho também que foi muito bom, porque também tornou a gente ser capoeiristas experimentados. Para hoje a gente ver, de repente, a galera entrar nessa vibe de querer se gladiar e a gente falar, hoje não precisa. Né? Eu acho que o jogo duro da capoeira nunca pode acabar, porque a capoeira luta sobre tudo. Sim, sim. Eu sempre defendi o jogo duro, mas com lealdade. Sim, não pode o mais forte querer bater mais fraco, né? O cara que já tem um nível bem avançado tecnicamente querer pegar um cara novo. Aí é covardia, né? Sim. A gente nunca defendeu isso. Mas a gente viveu um momento que você tinha que jogar, meu irmão, para provar. Né? Então teve mestre que incentivou também muito a pancadaria, mas parou de jogar cedo. Parou de mostrar a cara cedo. Então ele mandava os caras aí, mas não ia. Entendeu? Então
o cara preparava os alunos, mandava os alunos ir confrontar, mas o cara não botava a cara. Ele se resguardava, né? Sim, E com isso, o cara ganhou, querendo ou não, o cara ganha projeção, né? De você fazer um certo mistério, não botar sua cara e seus alunos ir no seu lugar. Mas a maioria dos mestres iam para a roda. Eu fui um dos que eu seguia a linhagem dos antigos reis. O cara era rei por quê? Porque ele ia na frente. Ele mostrava que ele era bom na espada. O rei não ficava sentado no trono lá e mandava o exército, não. Então o rei, ele ia porque ele era bom na espada. Então, no nosso tempo, os mestres, eles iam, né? Então ia para a roda, sair no palco com alunos dos outros e tal, sabe? Não tinha a mestria, não tinha esse resguardo que tinha hoje, não. Né? E você era mestre, porque naquele momento não tinha o lado cultural, né? Não tinha essa questão toda que a gente conseguiu ganhar com o tempo. Acho que a capoeira cresceu muito com esse lado de aulas, de cursos, de palestras, né? Então, na época, não. Na época, tinha capoeira, mas como luta e para campeonato. Então, os campeonatos já tinham. Teve cara que gostava de campeonato. Eu, por exemplo, participei de vários campeonatos, né? E já ganhei campeonato e tal. Então, ou era você treinar para campeonato, ou você ia treinar porque ia ter uma roda, ia ter um batizado, e você ia para o batizado. E não sabia quem que ia encontrar lá. Exatamente. Sabia que o couro ia comer. Né? Então era outra vibe. Então você já ia com a mão suando frio, era uma tensão danada. Pô, era foda, cara, entendeu? Que não era coisa de tudo, era ruim. Né? Como eu te disse. Por quê? Porque tempos difíceis, né? Você faz homens fortes, né? Tempos fáceis, você faz homens fracos. E a gente viveu tempos difíceis. Né? Eu digo que eram tempos muito difíceis. Hoje, para essa galera, é fácil. Hoje, essa galera vai aí no TikTok, aí, meu irmão, bota ali um movimentinho ali. A gente chama capoeira TikTok. Hoje é capoeira TikTok. O cara vai ali, nunca saiu da casa dele, ele tem nome. Ele nunca jogou em território. Né? Desconhecido, né? Porque hoje o pessoal sabe, quando tem um evento, já sabe quem vai estar lá. Exatamente, tem a divulgação toda. O cara evita, né? Ele escolhe porque jogar, aquela época você pode escolher, não. O cara ia lá porque você estava lá. Quem vai estar lá? Opa, é minha oportunidade de jogar com esse cara. E não tinha celular para filmar, não tinha filmador, um ou outro tinha filmador. E era muito raro. Era muito raro. Os jogos de pau mesmo ficaram na memória. Né? Então tinha as rodas sagradas do Brasil, né? Então tinha muitas rodas sagradas que a gente tinha que. Era honra ter que jogar nessas rodas. Entendeu? E determinados eventos que você também era honra indo para os eventos desses. Entendeu? E o cara que não ia, né? Ele realmente ele não escreveu o nome da história dele. Tanto que a gente está aí. Né? Conseguimos. Aí veio a Era Grupo, né? Surgiram os grupos. Né? E a Era Grupo ela vem também com uma proposta, né? Também de massificação da capoeira, que não, eu não acho que é ruim, mas eu acho que em alguns momentos foi ruim porque houve também alguns exemplos que alguns capoeiristas escolheram pegar os maus exemplos, né? De brigar com o mestre, fazer uma graduação sabe, e abrir uma porta ali, que eu não concordo muito. Né? Eu acho que o cara tem que ter uma linhagem, tem que ter, né? O passo a passo, né? Mas, enfim, é o que eu te falei, é a capoeira, né? A capoeira, ela dá margem para isso. E aí depende muito do ego de cada um. Né? E esses caras que fazem isso, os capoeiras que fazem isso, eles vão viver sempre querendo, né? Algo mais, porque ele sabe que, na verdade, ele não fez a coisa correta. Né? Ele não foi justo ali. Então, na verdade, ele vai estar sempre buscando. E em alguma situação, o cara busca até querer deslegitimar quem tem história, né? Sim. Sabe, né? Em algumas situações ele quer deslegitimar quem já fez a história. E às vezes até um pouco de ignorância dele, porque não vai fazer isso acontecer. Né? Que a história real, cara, não tem como você mudar ela, não. Não tem como apagar. Ô, mestre, quais são suas referências na capoeira, mestre? Cara, a minha referência na capoeira, eu vou falar que é uma referência, mas você vai dizer, pô, mas eu acho que é a referência de todo capoeirista. A nível de trabalho, para mim, é o mestre Bimba. Valentia, para mim, foi Besouro Mangangá. Você pode ver nessas ruas, a gente está sempre ressaltando esses caras. O mestre Pastinha também pela sua doçura de relacionamentos.
O Mestre Pastilha, ele é um cara mais assim. O Mestre Bimba era um cara mais turrão, né? Mais, né? Guerreiro, e eu gosto disso, né? Peitador. E ele foi sábio em peitar o momento político do país, quando ele dá essa escorregada, cria regional, e aí ele separa aquela academia ali, que é para aquele momento, que é para aqueles alunos ali mais encaixado dentro da caixinha dessa sociedade da época que vem impondo, né? Mas lá na Roça do Lobo ele já tem lá o ritual dele, e ali vai os capoeiristas que abraçam isso com ele, entendeu? E é muito legal isso, que ele tem que conseguir fazer essa transição. E como eu já disse, algumas pessoas jogaram pedra, e eu aplaudo porque era um momento bem pesado, né? Que eu peguei a ditadura já no final, eu era bem pequeno, peguei ela latente, né? Do Figueiredo, né? E Garrastazu das Médici, mas aí veio reflexo, nos anos 80 veio reflexo, né? Porque ainda tem a transição, né? E aí, assim, imagina esses caras que vieram lá atrás no início, né? Quando entrou pesado mesmo, né? Quando foi. Você não podia falar nada. Eu lembro que um programa, tinha um programa de televisão do Renato Aragão, né? Eu tô lembrado disso, tô te falando isso aqui, que eu morava na Providência. Eu devia ter 8, 10, devia ter uns 9 anos de idade. E ele fez um programa, cara, esse é um país que vai para frente com a bandeira do Brasil andando para trás. Ele, na hora que ele fez aquilo, aí fez assim, aí saiu do ar. Ele foi preso, caramba, você não sabe dessa história. Hoje ele dá risada, né? Hoje dá risada. Então, você vê essa situação que era o país. Né? Você não podia falar de determinadas coisas. Então, o Mestre Bimba viveu nesse momento. Sim. Então, as pessoas têm que ver isso. Ele tinha que ensinar uma arte que também ela foi proibida, né? A capoeira foi proibida pelo Código Penal brasileiro, né? Então, tem todo um histórico aí, que a gente tem que entender, igual eu te falei. Os caras têm que entender a história do Brasil para poder entender o Brasil e entender a capoeira. Sim, com certeza. Né? E aí eu te falo toda essa questão política, né? Sim. Porque a capoeira ela veio nessa questão. Você vê que a capoeira ela era jogada, era pescador, ali, se você pegar as fotos antigas, pegar alguns vídeos de preto e branco antigos, você vai ver ali os caras na beira da praia ali pescando, carroceiro, pessoas realmente que não tinham nenhuma ascensão social. Mas ela é uma joia, né? Que ela vem sendo lapidada. E o Mestre Bimba lapidou ela muito bem. Sim. O Besouro fez o papel dele lá enquanto um justiceiro. A briga sempre foi pela igualdade, viu? Sempre pela igualdade. A capoeira tem esse cunho. E talvez seja por isso que ela não tem tanta essa abertura, porque ela tem um poder, social muito grande, de aglomeração, e ela faz se apaixonar mesmo. Sim. Ela é bonita e te fascina. Cuidado, moço, para não se apaixonar. Para muita gente, ela é a vida, a capoeira que te libertar. É hora de jogar. Ela, lá. Nasceu assim, tão diferente. Cada roda tem sua expressão. A energia tem que ser boa, que se for ruim, eu não volto não. É hora de jogar. Lá. Essa música aí é um aluno meu que fez, o Mestre Coreba. Né? Bonito. Você vê, é um cara acessível, né? Veio da sociedade, da classe social melhor, mas o cara tem uma visão da globalização da capoeira. É isso que o nosso trabalho faz. É isso que o trabalho do Mestre Branca fez e vem fazendo. Legal. Mestre, então fala pra gente, qual foi sua maior realização e o momento mais difícil pro senhor na capoeira? Cara, ó, o momento mais difícil para mim na capoeira. Eu não tenho, vou te falar, na verdade não tenho. O momento difícil para mim não teve. Porque todos os momentos para mim da capoeira foi construção. Para mim foi a construção da pessoa que eu sou, sabe? Então eu tenho como construção. Eu tive o embate, né, de bater, de brigar para poder ter meu espaço. Dentro da sociedade como um todo. Eu estou falando do geral, tá? Eu não estou só apontando só para um local. Eu falo de um todo. E a capoeira, assim, eu nesse andamento, para mim, eu sonhava em ser doutor, né? Eu queria ser doutor, né? Eu, quando era mulher, que eu queria ser médico, né?
E eu falava para minha mãe que eu ia ser tenente-coronel médico. Olha você ver como é que é. O cara do momento que eu vivia, né? Minha mãe trabalhava na casa de um senhor, doutor Eversto, que ele era tenente-coronel médico. Olha para você ver. E aí eu via lá que ele era doutor Eversto, uma família muito boa. Porra, o cara assim, nos ajudou muito, né? Eu brincava muito com os meninos dele lá e a gente teve alguns impasses, né? Na época a gente regulava idade. Hoje a gente dá risada pra caramba, todos são médicos, meus filhos deles são médicos, ele já faleceu até, inclusive. E aí eu falava que ia ser tenente-coronel médico. Aí eu não fui tenente-coronel médico, mas eu sou doutor. Então, ano passado, a UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores do Brasil, me consagrou com o título de doutor saber. E assim, foi um trabalho de 4 anos de juntar meu currículo histórico, né, tudo que eu fiz pela capoeira e tal, e aí me deu isso. E eu ganhei esse título de doutor, mas na área de esportiva, né, porque eu tenho muita coisa da área de esportiva da capoeira, porque eu participei de campeonatos, fiz vários campeonatos, né, e enfim. E aí eu venho pela educação física, né, que é da área de esporte, né, e aí para mim foi aí eu falei, mano, ó, eu falei que ia ser doutor um dia. Eu já era doutor pela capoeira, porque eu canto a minha música, né? Que adianta ter estudo, que adianta ter estudo, olha, se eu posso me comparar, pois eu sou doutor na minha arte popular. Eu pego o meu berimbau, o meu tambor e o meu pandeiro, eu me jogo nesse mundo, com o meu jeito brasileiro. E vocês que são formados, que diz que tem educação, às vezes vocês não vê o que eu presto atenção. Vejo crianças sendo mortas e jogadas no porão, pois elas apanham para comer o que você jogar no chão. Pois a minha educação não foi a escola quem me deu foi a capoeira. Hoje eu agradeço a Deus. Nossa. Adeus, escola, meu mano, ô meu mano, birimbau tá me chamando. Então, essa música, voltando aqui, quem faz essa música é um aluno meu, filho de um coronel. Cara, é impressionante isso. E ele me deu essa música de presente. Falando, mestre, a sua história me contou que eu fiz essa música inspirado. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Como é que você, de uma certa forma, a capoeira inspira? E como eu inspirei muita gente que não viveu, eu vivi isso, né? E o cara, ele pegou minha história e fez uma música, e eu falei, caramba, né? Enfim. E aí, depois, eu venho receber esse título de doutor pela UFMG, né? E que a música não é uma apologia que o cara deixe de estudar, de forma nenhuma. Uma das premissas do nosso trabalho é que o cara tem na escola para estudar. Ó, meu irmão, você tem que estar na escola para você ter bolsa, senão não tem jeito. Né? Então a gente tinha lá acompanhamento, tanto que quando o aluno tinha um problema na escola, os pais vinham a gente, pediam a gente para intervir com o aluno, ia terminar a escola. Né? Então a gente, até hoje, é assim, a gente tem um trabalho lá, continua o trabalho lá na Estácio Rodrigues, né, na Matriz, e a gente tem essa pegada. Então, velho, esse foi assim, para mim, é uma das maiores alegrias para mim. E eu consegui dar à minha mãe esse título, né, de doutor. Falei, mãe, eu não fui doutor na medicina que eu queria ser, mas eu fui doutor na capoeira e reconhecido pelo popular e agora pela sociedade de classe oficial, que é o que a gente precisava também. Né? Mas o mais importante é pelo povo, né? Você sabe que sempre é pelo povo, né? Mestre, tem alguma coisa que o senhor queria realizar na capoeira que não realizou ainda, que ainda tem vontade de realizar? Cara, eu tenho um sonho da gente conseguir unir os grandes trabalhos e as grandes instituições de capoeira para a gente fazer um trabalho coletivamente para a capoeira. Desprender um pouco de grupo, né? Meu grupo, meu trabalho. Eu acho que os mestres, a maioria dos mestres que tem grupo grande hoje, se você olhar, já tem um nome. Já tem nome. Sim. O que a gente precisa agora é juntar as forças e fazer algo em prol da capoeira. Né? Por exemplo, a gente viu um momento agora bacana. Como eu te falei, a capoeira sempre teve campeonato, sempre teve essas coisas, mas a gente viu um momento agora de borbulhação de campeonato. Né? Tá todo mundo fazendo campeonato e tal. Então é um momento importante que a gente deveria botar atenção para isso, de se juntar e fazer uma coisa para que a capoeira tenha o estabelecimento
nesse lado, né, desportivo dela, para que as próximas gerações possam ter menos dificuldade na qual nós tivemos e ainda temos, né? Em buscar recursos, em buscar apoio, né? Ações da capoeira chegar nas Olimpíadas. Eu não sou contra, mas também não sou muito a favor, porque né, a gente precisa trabalhar essa questão social, Sim. Né? Muito da capoeira, né? Igual eu te falei, tem que ser uma causa coletiva, não pode ser uma causa individual, né? Sim. E quem tem aspirações individuais não vai entender uma causa coletiva. Sim. E fazer para a capoeira é isso, né, mestre? Exato. Deixar um pouco o nosso lado e fazer para a capoeira. Hoje eu tenho muito essa vontade. A gente tem a ICA aí, que é a International Capoeira Association. A gente vem com essa proposta lá, mas é difícil, né? Eu agora estou presidente da ICA, mas é difícil, porque tem vários outros mestres dentro ali, e a gente vem com uma proposta mais no coletivo, né? Mais de um colegiado, né? Não tem um presidente, a gente tem que ter um presidente legalmente, porque exige para ter o corpo ali da associação. Mas na prática, todo mundo é presidente. Então eu não posso tomar muita frente de dar um pontapé, vamos fazer assim, né? Mas eu vejo que é um momento que a gente precisa sentar. A gente precisa sentar com as grandes cabeças, né? E apresentar uma proposta para o coletivo, para que a gente possa avançar mais. E em cima do que o senhor está falando aí, o podcast foi com essa ideia de fazer para a capoeira. E graças a Deus está dando muito certo. E a aceitação da capoeira está muito legal, mestre. Eu acho que é isso aí, cara. Sabe, vocês estão indo para o caminho certo, tá? Vocês estão vocês têm o trabalho de vocês, eu acho que é isso, trabalho à parte, e vamos aqui. Quando é o meu trabalho aqui é o meu trabalho. Entendeu? Porque se a gente não pensar dessa forma, eu vou te ser sincero, nós já passamos disso, né? Hoje a gente, todo mundo tem trabalho estabelecido no planeta, né? Não dá nem para saber qual é o grupo maior hoje. Todo mundo tem gente representada em várias partes. Alunos que foi seu, né? Ramificações, enfim. Então, eu acho que é o momento da gente participar desse momento com o pessoal jovem que está chegando também, com ideias novas, sentar, ouvi-los, e eles também nos ouvir, entender que a gente tem experiência. Não adianta o cara chegar aqui e achar que ele está fazendo, está com a fórmula mágica para capoeira, que não está, não. Tudo que essa rapaziada jovem hoje está fazendo está pautado no que nós fizemos lá atrás. E o que nós fizemos na nossa época, nós pautamos no que fizeram antes da gente. Sim. Você entendeu? Porque isso é uma corrida olímpica, meu irmão. É a passada de bastão, né? Exatamente. Estamos com a tocha na mão, vamos passar a tocha. Então, por exemplo, eu ainda, não só eu, mas como alguns outros mestres da minha geração, nós ainda estamos em plena ascensão, em pleno exercício. Nós não paramos de trabalhar. Nós não morremos. Estamos vivos e estamos trabalhando de uma forma mais diferente. Então, a minha proposta hoje é que a gente junte as cabeças maiores, porque se você juntar as maiores cabeças, a gente consegue trazer a massa. Sim. Porque o lugar que a pessoa não simpatiza com o mestre Mão Branca, você está entendendo? Sim. Vai simpatizar com o mestre fulano de tal. Sim. Você entendeu? Então, a gente tem muito ego. Então, se a gente... a galera que simpatiza comigo vai vir por mim. A partir do momento que botar a capoeira na frente, mestre, acaba tudo isso. Acaba, exatamente. Né? Eu também concordo com você e eu acho que essa é uma proposta. Hoje eu falei isso para um amigo meu, mandei por uma mensagem falando disso. A gente tem que sentar e tem que pensar algo grande para a capoeira. A gente precisa parar de pensar um pouco no umbigo, sabe? Eu tenho a minha blusa do meu WhatsApp, você pode ver, está escrito lá, eu vi até na camisa de um não sei quem é que era, as costas, não sei se era um baluarte, um babaruxá, estava na camiseta, estava escrito isso, e eu salvei as costas da camisa e botei, a frase não é minha, mas é assim, quem tem aspiração individual nunca entenderá uma causa coletiva. Você entende? Então eu acho isso. Hoje estou entendendo mais, que a gente tem que olhar a capoeira na coletividade. Não vai adiantar eu ficar ali puxando para o meu lado. É egocentrismo demais. E se a galera junta e um fica nessa, esse ele é eliminado. Sim. Ele vai estar fadado a ser eliminado, porque, para e pensa, se junta aí, vou dar um exemplo,
os 10 maiores trabalhos de capoeira do mundo da capoeira. Os 10 maiores. Né? Galera, cara, não tem jeito. Já vai dar um... Sabe? Aquele que ficar de fora, ele vai estar dizendo que ele está aniquilado. Então, o cara, de uma certa forma, ou ele entra no esquema de trabalhar junto, não precisa ir, e quando eu falo trabalhar junto, galera, deixa claro, não precisa de um frequentar a casa do outro, não, entendeu? É participar das entidades, né? A gente tem entidades aí, representando a capoeira, mas que precisam ser fortalecidas nesse sentido, para que a gente possa ter um trabalho coletivo, que não é meu nome, não é o nome de fulano de tal, não é o nome de Cicrano, de Beltrano, mas é da capoeira. Sim. Você entende? E aí, sim, a gente vai ter êxito. Porque lá atrás foi perdido isso. Sim. Quando criaram as federações, foi perdido isso. Quando nós criamos a confederação, foi perdido isso. Federações internacionais, foi perdido isso. Entendeu? Entendi. Então a gente já aprendeu com isso. Então o que falta agora é a gente tentar fazer isso. Eu quero propor essa reunião, quero propor essa coisa. Não sei se... É complicado, é política, né? Tudo é política. Porque aí tem um cara que gosta de mim, já não gosta do outro ali e tal. Tem que ser articulado para fazer isso aí. Ô, mestre, fala pra gente, deixa uma mensagem pra capoeira. Então, cara, a mensagem que eu quero deixar pra capoeira é que seja capoeira, né? Sobretudo, seja capoeira. E a capoeira, ela, repetindo as palavras da pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Então a boca só come coisa boa, não é isso? Você só vai botar coisa boa na capoeira. Então, a capoeira é tudo de bom. Seja capoeira de verdade. E entenda que a capoeira é muito mais de ser só um esporte. Porque o esporte, com o tempo, ele passa. Quantos campeões nós temos aí com a chuteira encostada? Que hoje a galera nem fala mais nisso. Sim. Né? Eu fui campeão, pô, legal. Mas com o tempo, Gunga, com o tempo, não adianta. Seu título vai ficar na parede da sua casa, sua história vai ficar ali, porque vem outros campeões. Vai vir outros. E você sendo capoeira, você sendo um guardião da arte, não tem jeito. Você vai lá para as montanhas, fala, vou sair da sociedade, vou ficar lá no meio das montanhas, no meio do mar. O nego vai lá atrás de você, pode te fazer uma entrevista. Porra, mestre, eu quero te dar uma aula. O cara vai lá, cara. Não tem jeito. Sim. Porque você é um guardião, você tem informação que a juventude precisa. Sim. Você entende? Então, mestre, se você vê a capoeira nesses olhos, de buscar ser um mestre da capoeira, no sentido do conhecimento, mas eu não sei, não tenho condição, vai buscar. Eu ainda busco. Vai buscar com os mais velhos. A gente tem mestre velho ainda aí, ó, vivos, né? O conhecimento dele, às vezes, é mínimo, mas é o que é o tchan da capoeira. É o feeling da capoeira, entendeu, velho? O cara viveu coisa que a gente não viveu. Ele viveu num tempo que nós não alcançamos e que é importante para o seu, sabe, pro seu jogo da capoeira, pro seu dia a dia, para você fazer, até para você fazer uma música mesmo, pra você se inspirar, entendeu? Então, a mensagem é essa. Legal. Mestre, muito obrigado por participar do Vem Pra Roda. É uma honra estar recebendo o senhor aqui para a gente fazer esse bate-papo, o senhor deixar esse registro aí para a galera. Só agradecer, parabenizar o senhor, né, por todo o seu trabalho e toda a sua estrada na capoeira. Eu agradeço mais uma vez aí, né? E reitero aqui que eu acho que é isso que estão fazendo, é muito legal, tá? De fazer um registro desse. É lógico que se a gente tem muitas outras coisas para ser falada, eu dei uma cortada aqui, muitas coisas, né? Porque nós entramos em outros caminhos, mas se cada um fizer um pouquinho, como vocês estão fazendo, a gente vai conseguir resguardar muita coisa bacana aí da nossa arte, tá bom? Legal. Eu agradeço aí, brigadão aí, tá? E estou à disposição. Tá, obrigado. Galera, Mestre Mão Branca fez, vem fazendo pela capoeira. E você? O que você faz para ajudar a capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.